Então, essa aqui foi a grande notícia da semana passada já. Foi o backdoor na biblioteca XZ e LZMA. Deixa eu até botar aqui. LibLZMA, acho que é isso. E do SSH. Que se você não é dos computer, se você segue essa live, porque você é assim, às vezes eu gosto que ele fala uns trecos de política. Isso aqui vai ter bastante coisa de computer, mas eu prometo que eu vou falar de política. Porque a gente não consegue não falar. Um backdoor é uma porta dos fundos. Nós vamos explicar aqui um pouquinho mais pra frente, tá? Isso aqui é um diagrama que algum nerdola muito gentil fez pra gente. Eu vou ler só até o meio aqui e a gente tem um resumão, tá? XZ-Utils é uma coleção de ferramentas e bibliotecas open source que são usadas para compressão XZ, que é um formato de compressão, que nem zip, que nem rar, tá? Que são usados para altas taxas de compressão e tem suporte a múltiplos algoritmos, notavelmente o LZMA2, um algoritmo de compressão. Na sexta-feira, 29 de março, um desenvolvedor de software na Microsoft mandou um e-mail para OSS Security, que é uma lista de... Eu acho que é uma lista de e-mails que eles botam CVEs, que é as Critical Vulnerabilities lá, informando a comunidade da descoberta de um backdoor, né, uma porta dos fundos na libzma, versão 5.6, 5.6.0 e 5.6.1. E daí o iniciozinho da história aqui eu vou falar para vocês, mas basicamente uma pessoa entrou em contato com o desenvolvedor desse software desde 2021, ganhou a confiança dessa pessoa e se tornou mantenedor desse projeto. E aparentemente essa pessoa criou uma versão e daí o que é a porta dos fundos? Criou uma versão com uma vulnerabilidade, propositalmente com uma vulnerabilidade, em que alguém que conhece essa vulnerabilidade poderia explorar esse sistema para invadir esse sistema sem a autorização do dono do sistema. Então a ideia toda é que o SSH, como tá em Nerdola, né? SSH é uma ferramenta para que tu faça login numa máquina e mexa numa máquina, possa rodar comandos nela à distância. Então é a maneira como nós desenvolvedores, como é que é, DevOps e tal, acessamos servidores que estão em outros lugares. Pode ser que ele esteja ali na minha sala pela internet, mas pode ser que ele esteja nos Estados Unidos, na Holanda, na Bolívia, em qualquer lugar. Eu faço SSH, eu entro nesse servidor, tendo uma senha ou às vezes até uma chave para identificar. Com uma porta dos fundos, um backdoor, alguém que sabe dessa vulnerabilidade poderia entrar no meu servidor ignorando a minha segurança, ignorando minha senha, ignorando minha chave e fazendo o que quisesse ali, tá? Esse é o resuminho da coisa. Existe toda uma explicação técnica de como foi feito isso. E isso aqui é muito louco. As pessoas ainda estão estudando mais ou menos como é que foi feito, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso aqui é um canal de lacração e política, não é um canal técnico, entendeu, pessoal? Backdoor é uma brecha que permite execução... Obrigado, chat. Permite execução de código arbitrário de forma remota. Acesso privilegiado ao computador, o que permite fazer uma baita baguncinha. Gostei. Essas coisas usam muito em servidor. Todos os servidores Linux têm SSH instalado. Isso é uma coisa importante. Então, isso potencialmente poderia ter afetado todos os servidores Linux. Com o entre parênteses, que eles deviam estar usando essa versão atualizada dessa biblioteca. Então, por incrível que pareça, servidores que estavam um pouco desatualizados, ou muito desatualizados até, não tem essa vulnerabilidade, embora se eles estejam muito desatualizados, eles podem ter outras. E servidores que já estão com as últimas atualizações agora não estão com essas versões, tá? Então tem uma janela muito pequena ali dos servidores que instalaram essa vulnerabilidade. Resumão, tá? Isso aqui é basicamente o meu dom de Apollo. Eu vou forçar aqui para dizer que eu fiz o dom de Apollo, porque basicamente, lembra quando o Attila fez um vídeo em 2012 e disse assim, se tais coisas acontecerem, a gente poderia ter uma pandemia. Ele escreveu exatamente o Covid. Isso aqui eu sinto que várias vezes na live eu já descrevi situações especificamente onde isso poderia acontecer. Exemplos. Eu falei de um vídeo que é assim, devs do Chrome estão sendo pagos para colocar malware, é uma coisa assim. Tem tipo eu apontando pro logo do Chrome e tem um cadeadinho e tal. Que era uma história que era basicamente assim, alguns desenvolvedores de extensões do Chrome, tá? Disseram que eles recebem mensagem de pessoas dizendo assim, se tu botar uma vulnerabilidade nessa tua extensão, eu vou te pagar tantos $1000. E eles não fizeram pela bondade do coração deles. Porque basicamente é isso. Várias pessoas usam de graça coisas que são colocadas lá por pessoas que fazem da bondade do seu coração. E daí isso meio que é
uma fraqueza desse nosso modelo de distribuição de coisas gratuitas e coisas abertas, que se a pessoa só resolver assim, agora eu vou botar uma coisa para te prejudicar ali no meio para roubar teus dados, ela pode. E também um vídeo bem do início do canal em que eu falo sobre podemos confiar no código que estamos rodando, que isso vai falar sobre como mesmo um projeto open source pode ser que tenha esse tipo de coisa lá dentro, que a gente vai citar como é que eles fizeram, como um projeto open source que é aberto, o código que as pessoas veem, que as pessoas revisam, como isso teve uma vulnerabilidade ali no meio. E vários vídeos em que eu falo, por exemplo, em ensaio de software livre, que a gente tem um problema de financiamento do software livre. Por que pessoas que não são pagas, por que pessoas que estão basicamente sofrendo burnout de tanto trabalhar, são responsáveis por partes importantíssimas da nossa infraestrutura. Mas vamos continuar aqui. A biblioteca XZ, usada em todos os Linux e talvez no macOS, eu tenho quase certeza que o macOS usa essa biblioteca. Eu não sei quão sério é a vulnerabilidade lá, tá? E eu não sei se eles atualizaram, mas eu botei aqui porque seria interessante, mas vamos dizer que é uma vulnerabilidade do Linux. As versões afetadas são 5.6.0 e 5.6.1. Pode se atualizar ou voltar para a versão antiga para evitar a versão com backdoor. Entretanto, parece ter sido um ataque coordenado e não um erro. Tá? Isso aqui é o que é interessante, porque antes disso nós tivemos o quê? Vê se vocês lembram. Heartbleed, que era um erro na biblioteca que fazia o cadeadinho lá do browser. Né? A coisa que implementa nos servidores o cadeadinho do browser, que é a encriptação TLS. Shell Shock, que era um problema no Bash, eu não lembro agora como é que era mais ou menos, mas era um problema também no prompt de comandos do Linux. Meltdown Spectre, que era problemas na nossa arquitetura de processadores que permitiam a leitura de memória de outros processos. E na realidade a gente meio que não conseguia... Isso foi na OpenSSL, obrigado. O Meltdown e Spectre, que eram no processador e na realidade tem mitigações para eles. A maioria dos processadores hoje ainda são vulneráveis, mas os kernel Linux e eu acho que Windows talvez, mas enfim, é mais a ver com Linux também, eles atualizaram para não ter isso. E o Log4j que também foi que tinha a ver com a biblioteca de logs do Java. Só que, nesse caso, não foi um erro que nem esses outros todos, foi esse código que estava lá e a gente acha que ele não funcionava, ele tinha uma vulnerabilidade por acidente. Nesse caso, aparentemente foi um esforço de pelo menos uma pessoa durante 2 anos, tá? Então, o alvo aparentemente era o SSHD, que é o programa que roda o SSH, que é esse programa para a gente poder entrar numa máquina à distância, remotamente rodar comandos. E o que chama a atenção é o uso de engenharia social e a persistência. Começou em 2021, tá? Nós vamos depois falar um pouco sobre como é que foi isso aqui, mas vamos passar por todos os dados aqui. Descoberto por uma cagada, eu botei cagada, pelo desenvolvedor do PostgreSQL, Andreas Fraunt, que trabalha na Microsoft, tá? Os benchmarks que ele estava fazendo da SSH, então ele estava fazendo benchmarks de algumas ferramentas, e ele viu que quando rodava SSH ali durante o processo de benchmark dele, ele estava muito lento. Aqui é o que ele disse. Ó. Eu estava fazendo um micro-benchmarking na época. Precisava reduzir as coisas que podiam confundir, né? Processos que estavam rodando e que podiam confundir o meu benchmark. Eu vi que o processo do SSH estava usando muita CPU e ao mesmo tempo ele rodava e falhava, né? Tipo, passava um nome, uma senha errada, ele falhava, usava a CPU pra caralho. Ele passou um software para fazer o profiling, que é basicamente para ver no que ele estava usando o processamento, e ele mostrou que tinha muito processamento nessa biblioteca de compressão, e ele não conseguia ver qual era... Isso aqui é bem nerd, né? Mas ele não conseguia ver em que parte do código que estava usando tudo isso. Ele achou suspeito, e daí ele lembrou que ele já tinha rodado uns testes com o Postgres, com essa biblioteca, e tinha visto resultados estranhos, e daí ele começou a investigar. E por causa disso, ele chegou à conclusão de que tinha essa vulnerabilidade. Ele não é um pesquisador de segurança, então ele fez umas pesquisas iniciais e mandou para o pessoal dar uma olhada, tá? Então, notem que interessante, a gente ainda não falou sobre como é que foi o processo todo, nós vamos entrar na parte da engenharia social, mas foi um esforço de 2 anos por pelo menos uma pessoa, talvez mais, de ir explicitamente num projeto que era mantido por uma pessoa, que como vocês vão ver estava tendo dificuldade para manter esse projeto, não tinha financiamento, para afetar o SSHD, que nem o pessoal ali do chat falou, provavelmente nos Linux Red Hat e Debian, que são os Linux que usam no servidor. Então foi toda uma cadeia de dominós, assim, foi todo um monte de coisa que foi executado com perfeição, assim, que ninguém notou, e daí o cara, putz, o SSH demorou meio segundo a mais, ele disse. Tava meio segundo mais lento, tem algo estranho, o Nerdola foi investigar, entendeu? Sabe, é tipo Scooby-Doo, ele teria conseguido hackear
todas as economias mundiais se não fosse esse pesquisador e o seu cachorro. Então, o ataque, ele é extremamente sofisticado. Ele usa uns arquivos binários lá. Ele não tá assim, tipo, oi, sou um vírus. Ele usa uns arquivos que ele transforma no código que ele vai rodar. Tem as explicações técnicas, quem tiver interessado procura depois. E o código, por isso que eu citei aquele vídeo, podemos confiar no código que rodamos no nosso computador. O código não estava no repositório de código público. Ele estava no que a gente chama do tarball, que é aquele pacote que tu usa para instalar e que daí depois foi pego e foi distribuído para as distribuições Debian e Red Hat para instalarem. Então ele estava num arquivo que ele chamou de arquivos de teste, que devia estar no repositório lá, que era para rodar algum tipo de teste com a biblioteca, que eram arquivos que diziam, esse arquivo aqui é propositalmente corrompido para a gente fazer um teste, se a biblioteca lida bem e tal, mas só na distribuição de instalação. Então se tu tentasse procurar essa vulnerabilidade no código aberto, não estava lá. Só que daí a pessoa botou só na instalação. Então, por isso que eu cito o vídeo de podemos confiar, porque tem isso. O projeto é software livre, mas foi tu que compilou, foi tu que pegou o código do teu software livre, compilou, viu que é exatamente aquilo que estava ali escrito, testou todas as possibilidades e não tem nenhum backdoor ali escondido. Vejam esse vídeo depois. É um vídeo que eu gosto de quase um ano atrás do canal, tá? Daí eu botei aqui, o open source falhou novamente. Por quê? Porque eu tenho essa crítica para o movimento open source, que é tipo assim, se a gente não tiver uma maneira de financiar isso, se a gente não tiver uma maneira de cuidar dos desenvolvedores, se a gente não tiver uma maneira de priorizar o que é importante trabalhar, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. Esse tipo de coisa é muito fácil de acontecer e a gente não tem como saber nem se está acontecendo nesse momento agora, em vários tipos de outras ferramentas. Porque, por exemplo, reza a lenda que a NSA tem vários backdoors em vários softwares para poder roubar a informação de quem quiser. Se for outros países, provavelmente tem também. Israel, o pessoal falou da China no chat, pode ser que tenha. E daí tem esse meme aqui do XKCD, que é tipo o XKCD não cansando de estar sempre correto, que é basicamente assim, toda infraestrutura digital moderna, né? Vários projetos aqui, que dependem de projetos maiores e tal. E daí tem um aqui que é um projeto que uma pessoa aleatória no Nebraska está mantendo sem nenhum agradecimento desde 2003. Isso é basicamente a história do open source, tá ligado? Que é por isso que eu também já disse várias vezes. A internet, quando eu digo que a internet ela é, que nem de Game Boy disse ali, ela fica de pé por palitinhos grudados por chiclete e guspe e fita adesiva, é por causa disso. É porque tu tem coisas importantíssimas da infraestrutura mundial que são dependentes de um projeto que só é mantido por uma pessoa e tu nem sabe quem é essa pessoa, tu não sabe se ela tá comendo bem, tu não sabe se ela tá deprimida, tu não sabe se ela tá recebendo bem pelo trabalho dela. E a resposta para todos esses é não tá comendo bem, sim, tá deprimida e não tá recebendo o suficiente. Esse é o grande problema. A BIM deve ter altos exploits. A BIM não é só um esquema de pirâmide para ficar dando dinheiro de graça para Israel e fazendo merda. Oi, agente da BIM. Oi, Rogério, agente da BIM que acompanha a live. Então, assim, esse vídeo do Theo, eu tô citando ele muito, mas esse cara é bom, ele faz vídeos bons. Esse vídeo do Theo tem um approach muito parecido com o meu, tá? Então, ele, com o que eu tô fazendo aqui, ele disse assim, o que mais chama atenção é o fato da pessoa ter sofrido essa engenharia social. Tem essa postagem aqui, esse tucane.org, é o próprio desenvolvedor explicando o que aconteceu. Se vocês querem só um resumo do que aconteceu do início ao fim, esse post é muito bom. A pessoa pedindo desculpa, o desenvolvedor original explicando o que aconteceu. E daí eu trouxe esse aqui pra gente fazer a análise boa, tá? Eu vou ler um pouquinho isso aqui, porque eu acho que isso aqui é muito importante, é o que eu queria focar com vocês. Então foi uma postagem feita por Rob Manchin, tá aqui no site dele. Eu traduzi com o Google automaticamente, não esteja um pouco errado, mas o microcosmo das interações em projetos open source. Ele fez um tópico sobre a biblioteca, tá? Mas isso aqui, essa imagem eu sempre vejo ela em todos os posts. Eu acho que é uma stock photo, pelo menos não é IA, né, pessoal? É uma stock photo muito comum. E daí ele disse assim, eu vou só ler porque ele escreveu muito bem. Haverá muitas análises da vulnerabilidade da liblzma. No entanto, descobri que a maioria pula a primeira etapa do ataque. 0, né? O mantenedor original se esgota, ele usa a palavra burnout, o que é estranho porque segundo o MBL não existe burnout, e burnout é coisa de playboy, mas esse desenvolvedor ali nos Estados Unidos, que inclusive é um país que tem capitalismo e funciona super bem e ninguém é triste, né? Esse desenvolvedor sofreu burnout ali, e apenas o invasor se oferece para ajudar, portanto o invasor herda a confiança construída pelo mantenedor original. Ele vai mostrar a história aqui, mas então basicamente assim, quem tem projetos open source que vocês mantêm aí?
Surpreendentemente, alguém encontrou um arquivo com o tópico de e-mail que capturava o estado do mundo no momento em que a etapa 0 estava ocorrendo. Vamos ler suas palavras. Então, assim, ó, isso tudo aconteceu em público na internet. A gente viu essa situação toda acontecer em público, tá? Ó, primeiro começamos com uma solicitação razoável feita de uma maneira razoável. A questão força o mantenedor a abordar suas falhas. Eu uso falhas, entre aspas, porque aqui, o mantenedor na verdade não deve nada aqui, então ele não falhou, eu sei exatamente como é isso, é terrível decepcionar sua comunidade. Então, o que ele tá tentando dizer, olha só, a pessoa botou um comentário. O XZ para Java ainda é mantido? Fiz uma pergunta aqui há uma semana e não recebi resposta. Então esse é o comentário rude, o comentário chato, que tu como uma pessoa que tá fazendo trabalho voluntário na internet e se doando ali o tempo que tu podia estar com a tua família, com os teus amigos e tal, é muito ruim de receber. Então ele diz assim, a pessoa meio que deu uma dura nele. Tipo, você não tá mantendo esse projeto direito. Mas isso aqui é muito chato para quem é mantenedor de software e às vezes é um motivo de vergonha e de irritação, né? As pessoas lidam isso de maneiras diferentes, que é tipo assim, tu não deve nada pra pessoa. Tu literalmente trabalha no teu tempo livre ali. A pessoa não paga os teus boletos, entendeu? Só que muita gente depende desse teu trabalho e tá cagando pra ti. E daí a pessoa chega lá e exige, tu não tá trabalhando aqui? Isso já aconteceu comigo em alguns projetos open source que eu tenho, tá ligado? E a gente sempre fica irritado com isso. Então, só que daí o cara disse, ele disse, tô atrasado e tô tentando me esforçar pra continuar trabalhando nisso. Ele disse, isso é um grito de dor, esse é um pedido de ajuda. E a ajuda não virá nesse tópico. Então daí a pessoa falou assim, pelo menos por alguma definição, como se alguém relatasse um bug, ele seria corrigido. O desenvolvimento de novos recursos, ele disse, não é muito ativo. Então ele disse assim, se tiver um bug eu vou trabalhar e tal, mas eu não tô adicionando coisas novas, não tô muito ativo e fez cara triste, tá? Ele tá dizendo, eu não tô tancando trabalhar nisso. Aqui estamos apresentados ao nosso novo atacante da liblzma, na mesma mensagem. Essa não é a ajuda que você esperava. Daí aqui, essa pessoa se chama Giatan. Ela, desde 2021, começou a ajudar no projeto. E daí ele fala que o Giatan me ajudou. Ele pode ter um papel maior no futuro. É claro que meus recursos são muito limitados, então algo tem que mudar a longo prazo. Então acho que ele estava até falando, meus recursos são limitados, que é basicamente assim, talvez eu não possa pagar ele, ou ele não possa receber nada por esse trabalho, porque inclusive talvez a pessoa tenha se sentido culpada de pedir trabalho de graça de uma outra pessoa, né? Mas ele tá começando a me ajudar. E daí, em vez disso, o consumidor inútil, ele tá falando da pessoa que tá deixando comentário, né? Diz coisas inúteis. É exatamente para onde vão esses tipos de tópicos de e-mail. Não, tá. Geralmente é essa a dinâmica, O progresso não acontecerá até que haja um novo mantenedor. O mantenedor atual perdeu o interesse e eu não quero mais manter. É triste ver um repositório como esse. E isso aqui, o que o Theo falou no vídeo, e eu concordo bastante. Isso aqui, gente, isso aqui é muita pau no cozice. Isso aqui é ser uma pessoa horrível, deixar esse tipo de comentário. Porque, tipo assim, eu sei, tu tá irritado que o negócio que a pessoa tá te dando de graça não tá sendo mantido da maneira que tu quer. Mas é por isso que às vezes parece que os mantenedores são meio grossos quando eles dizem assim, então manda um patch, né? Eles dizem, patches are welcome. Porque, tipo assim, cara, tu não sabe o que tá rolando na minha vida, tu não sabe o que tá acontecendo aqui, tu não sabe como é que tá meu trabalho, tu não sabe como é que tá a minha situação de dinheiro, e tu veio aqui e disse, por favor, trabalhe de graça pra mim. Tão parecendo liberal, né? Tão parecendo, o governo exige que as pessoas trabalhem de graça, mas vocês entendem como isso aqui é ruim. Só que daí nota como é que é insidiosa essa situação. A próxima resposta que o desenvolvedor botou aqui, não perdi o interesse, mas a minha capacidade de cuidar tem sido bastante limitada, principalmente devido ao problema de saúde mental a longo prazo, mas também devido a outras coisas. De novo, tu não conhece a vida da pessoa, tá? E a pessoa tá sendo extremamente educada aqui. Tá dizendo assim, desculpa, foi mal mesmo. Isso talvez esteja fazendo um mal pra pessoa aqui dizer isso. Eu não queria decepcionar vocês, mas eu tô decepcionando. Também é bom ter em mente que esse projeto é um hobby não remunerado. Ele botou aqui. Aí, uma semana depois, a pessoa chata retorna, né? Você ignora os muitos patches que estão apodrecendo nessa lista de discussão. Agora você sufoca seu repositório. Por que esperar até 5.4.0 para mudar de mantenedor? Por que atrasar o que o seu repositório precisa? A pessoa botou aqui também. Lamento pelos seus problemas de saúde mental, mas é importante estar ciente de seus próprios limites. Entendo que este é um projeto de hobby para os contribuidores, mas a comunidade deseja mais. E aqui ele disse, tu tem que talvez dar uma manutenção da biblioteca em C para outra pessoa, porque tu tá tentando manter a de Java e C e não tá dando atenção devida. O que as pessoas começaram a conjecturar olhando isso é que talvez essa pessoa mal educada pudesse estar em esquema com o tal do Giatan, porque, spoiler, esse Giatan virou o mantenedor oficial do projeto e foi ele que colocou a vulnerabilidade.
lá, tá? O backdoor. Só que essa pessoa aqui ficou pressionando o cara a dizer assim, você é um merda, você não tá cuidando do seu projeto. Se você não vai cuidar, larga o osso, deixa pra outra pessoa. E daí a única pessoa que deu a mão pra ele e disse, não, eu vou manter o teu projeto, foi a pessoa que colocou o backdoor, entendeu? Notem como, de novo, é um problema individual do desenvolvedor, e isso óbvio que não é problema do desenvolvedor. Óbvio que não é. Tipo, o problema é isso. O problema é isso, a infraestrutura toda da sociedade, que nem eu já falei milhões de vezes, está calçada por um pequeno projeto que é uma pessoa que está passando por problemas de saúde mental, está passando por problemas em casa, problemas de dinheiro, possivelmente tu não sabe, e daí vem uns cola de cachorro lá e ainda ficam dizendo, trabalha aí, meu, por que não tá trabalhando, faz o projeto aí, qual é? Ali os patch, tem que aprovar os patch, cara, por que não aprova os patch, trabalha aí, bro. Então, essa situação é insustentável, é o que eu tento dizer. E por isso que eu botei fãs de open source, venham até mim, né? Come at me, bro. O open source, essa é a maior falha que tem hoje e é uma falha que o movimento tem que lidar com isso, bro. Eu falei no meu ensaio sobre software livre, quase um ano atrás aqui, agora nesse canal. Enquanto a gente não tiver uma maneira de financiar, de priorizar os projetos que são importantes e ficar dependendo desse voluntarismo, isso vai acontecer o tempo inteiro. E não só isso vai acontecer o tempo inteiro, como quem trabalha, que surpresa, né? Estamos no capitalismo. Quem trabalha e quem entende vai receber nada, vai ser desvalorizado, que nem esse cara, eu esqueci até o nome dele, é Chris Lassie, eu acho, a gente tem que ver o nome do desenvolvedor original. E vão ser prato cheio pra ser explorados e tal. E no final, quem é que ganha grana, quem é que tá tendo, que nem uma notícia que eu vi esses dias, os bilionários tiveram um ótimo ano em 2023. Quem é que tá ganhando dinheiro? Os bilionários, as big tech, as empresas, tá? Então, isso é extremamente gatilhoso pra mim, essa situação. Porque eu sinto bastante isso, tá? Eu tenho projetos grandes no meu GitHub que tem pessoas que usam e que às vezes vem pessoas mal educadas, te encher o saco e tal. E eu tento ser educado, eu digo, foi mal, é pra voluntário e tal, tem aqui doações, tu pode contribuir, e a maioria das pessoas só quer meio que reclamar, sabe? E daí, só pra gente acabar, exatamente o que o chat trouxe e que o Tarcísio da Soberana, não o Tarcísio Freitas, né? Eu tô falando do melhor Tarcísio, nosso amigo Tarcísio da Soberana passou pra mim. Que é só um exemplo de como isso aqui pode ser extremamente irritante e pode ser um insulto pros desenvolvedores, tá? Que é basicamente assim, a Microsoft... Vamos procurar aqui, ranking, as maiores empresas por capitalização do mercado nos Estados Unidos. Microsoft passou a Apple, Microsoft é a maior empresa. Então, olha aqui, Amazon, vamos falar dela daqui a pouco. Alphabet, Nvidia, por causa das placas IA, Apple e Microsoft. Um market cap de 3,105 trilhões, tem o preço da empresa e tal, acho que é tipo, não é o preço, tem um outro coisa que é gigante também. Essa empresa chegou no repositório software livre, FFmpeg, um dos melhores softwares do mundo, uma das coisas mais bonitas. O OBS não funcionaria se não fosse por essa maravilha da natureza, o VLC não funcionaria. Evaluation, exatamente, obrigado, pessoal. É que eu sou técnico, eu não entendo dessas coisas aí de economia, sabe? E daí eles chegaram lá e daí botaram aqui, Esse ticket que eu abri é de alta prioridade, a pessoa que trabalhava na Microsoft colocou. E a versão dessa versão do FFmpeg está no momento sendo usada num produto altamente visível da Microsoft. Nós temos problema com a experiência do usuário com as legendas durante os eventos do Team Live. Por favor, nos ajudem. E daí o pessoal da FFmpeg disse, olha, se vocês querem que a gente trabalhe priorizando isso daqui para vocês, a gente aceita um contrato de manutenção com a Microsoft. E daí a Microsoft disse... não, mas de repente a gente pode pagar para vocês uns $5.000 para vocês trabalharem nessa coisa, tá? Então, gente, isso aqui é um escárnio. Isso aqui é exatamente, é basicamente o que aconteceu no outro caso. A Microsoft, a empresa mais rica do mundo, a empresa que mais ganha dinheiro no mundo, literalmente para um dos produtos deles que deve dar muito dinheiro, que é a conferência, né? Chegou e foi pro pessoal do software livre e disse, por favor, pessoal, resolve esse problema pra mim, é importante, é pra ontem, é muito importante. Olha só, por causa do projeto de vocês, o meu produto aqui não tá funcionando. Ao invés de por exemplo, chegar e dizer assim,
isso aqui é muito valioso para nós, a gente gostaria de contratar vocês para fazer isso, talvez o contrato com a empresa que cuida da FMPEG, não sei qual é. E isso é o que as empresas fazem com o software livre, gente, e por isso que eu digo, não tem como não se radicalizar. O movimento do software livre deveria ser um movimento anti-Big Tech, ele acha que ele é. Deveria ser um movimento anticapitalista, porque essa é uma maneira extremamente ineficiente de organizar a produção. Palhaçada. Como provado diversas vezes, dia sim e dia também, no canal Tecnologia e Classe. Tá? Então, o movimento do software livre tem que ser um movimento revolucionário. Porque enquanto a gente não nos libertar do trabalho inútil que a gente está fazendo para essas Big Techs, e mesmo que eu não trabalho numa Big Tech, eu trabalho numa pequena empresa, as Big Tech estão sugando vocês porque vocês são obrigados a usar as ferramentas delas, elas estão pegando os dados de vocês, elas estão acabando com as margens de vocês, vendendo o mesmo serviço e tal. Se vocês desafiarem elas na competição do livre mercado, elas vão comprar vocês, elas vão quebrar vocês, elas vão fazer dumping. Enquanto a gente não nos libertar dessa situação, não existe software livre, não existe um movimento de software livre. Só existe esse tipo de palhaçada. Gostaram, pessoal? Software livre e soberano. Gostei, Pequi. É um novo movimento. É o software livre e soberano. Um salve pro movimento da soberania digital no Brasil, que é um pessoal que tá organizando umas coisas bem legais aí. Salve para todos os nossos amigos do software livre que entendem que a luta é política. O Ballmer gritava pros funcionários, né? Developers, developers, developers.